Você sabia que tem uma poupança com milhares de reais pronta para ser sacada, mas que o governo sempre escondeu de você? É um dinheiro garantido por lei para 100% dos brasileiros. É só fazer o pedido. Milhares de pessoas já resgataram 10 mil reais ou mais sem o menor esforço. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito e depois vai ser tarde demais. Na carta de Paulo aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, Paulo escreveu a epístola, a carta, enviou a eles, capítulo 1, verso 4, somente o verso 4. Não, vamos ler o 5 também hoje. Eu vou pregar em cima do verso 4, mas por que ler o verso 5? Porque dá um bom entendimento. O verso 5 dá um bom entendimento daquilo que vai ser pregado. Posso ler? Todos acharam? Como também nos elegeu nele de antemão, antes que o mundo fosse fundado, para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor. Verso 5: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, conforme o agradável propósito da sua vontade. Amém? Vamos orar, deixa a Bíblia aberta. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, foi lida mais uma vez a sua santa, bendita e gloriosa Escritura. Fala conosco, Deus, mediante a esses versos, a esse versículo de Efésios 1:4, Pai, que haja revelação, que haja, Senhor, Deus, graça, misericórdia e poder, que a palavra do Senhor nessa noite venha de encontro àquilo que nós necessitamos ouvir, aquilo que a igreja precisa aprender, aquilo que a igreja precisa desejar, aquilo que vem de Deus para nossas vidas, Pai, e nós não podemos ficar desapercebidos, nós não podemos perder essa revelação nessa noite, para que nós possamos agregar a nossa vida, aleluia, para que nós possamos agregar o nosso ministério, para que nós possamos agregar o ministério que o Senhor Jesus tem, no chamado, aleluia, a gente possa entender o propósito que o Senhor tem, ó Deus, de salvação e de vida eterna para todos nós. Amém. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Pode se sentar. Pode se sentar. Antes de dar início ao verso 4, eu quero só fazer um resumo rápido, tem que ser muito rápido, daquilo que nós ouvimos aqui quinta-feira passada, não é isso? E já dando continuidade hoje, porque tem muitas pessoas que não estavam aqui, talvez não vão entender. Nós estamos falando da eleição que nós, como filhos de Deus, estamos participando. Amém? É disso que nós estamos falando, da eleição. Para você entender, você pode comparar ela com a eleição que existe hoje. Eu comparei ela com a eleição na política, que as pessoas se candidatam, elas entram numa eleição, elas entram numa disputa para concorrer ao cargo, né? Eu até disse aqui, concorre ao cargo de presidente. O primeiro lugar vai ser o presidente, aquele que vencer a eleição será presidente. Não tem como dois vencer, um vai vencer, não é isso? Aquele que vencer ficar em primeiro lugar é o candidato eleito. Você entende? Então todos nós participamos da eleição, mas nem todos nós vamos vencer esta eleição. Nem todos nós podemos participar da eleição, mas podemos não ser eleitos. Alguns não vão ser eleitos, nem todos. Mas o que eu disse aqui é que Deus gostaria, e Ele fez um plano, um propósito, para que o mundo inteiro participasse dessa eleição. A eleição não é só para mim. Concorrer, participar
dessa eleição não é só para mim, é para toda a igreja. Não é só para a igreja, é para o mundo inteiro. Vocês lembram que eu disse? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus, quando Ele envia Jesus, quando Ele tem o propósito de Jesus vir na terra, é para salvar o mundo inteiro. Não é para salvar o planeta, é para salvar as pessoas. Então, todas as pessoas do mundo estão no plano de salvação de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Todos foram criados por Deus. Todos. Amém? E quando nós estamos no mundo, todos somos criaturas de Deus. Já dentro da igreja, somos filhos por adoção. Então quem já está na igreja, já aceitou Jesus, já se batizou, já passa a ser filhos de Deus. Quem está no mundo é criatura. Mas todos estão incluídos na eleição. Todos podem participar, todos têm chance de herdar o céu e a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Em Cristo está a salvação. Então é nele. Cristo é o centro de tudo que Deus fez. Cristo é o centro de tudo. Todas as coisas do mundo, do universo, toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tudo converge, tudo vai em Cristo, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Tudo que Deus fez foi pensando em Cristo. Aleluia. Amém? Tudo que Deus fez converge na pessoa de Cristo Jesus. Então nós estamos participando desta eleição. Amém? Estamos participando dela. E eu falei aqui no culto de quinta que essa eleição ela começou muito antes da Bíblia ser escrita. Ela começou antes de Gênesis. Ela começou, aleluia, na eternidade de eternidade, no início de tudo. Amém? Antes da fundação, ela começou a eleição antes da fundação do mundo. Os primeiros a participar da eleição foram os anjos. Os anjos participaram da eleição. E você sabe no que deu. Um terço dos anjos, aleluia, não foram eleitos. Um terço dos anjos não conseguiram herdar, mesmo que eles foram criados eternos, mas não conseguiram herdar a eternidade no céu. Eles vão continuar eternos, os anjos, mas não vão herdar a eternidade no céu. Amém? Então Deus, aleluia, quando acontece a traição dos anjos, os anjos traíram a Deus sob a incumbência de Lúcifer, luzeiro, na Bíblia luzeiro, o anjo de luz, o anjo que foi criado para louvor e adoração de Deus, era o ministro de Deus. Amém? Era aquele que estava próximo de Deus, e ele traiu a Deus e levou consigo um terço dos anjos. E esse um terço, ao trair a Deus, eles foram agora destituídos da glória e da vida eterna. A revelação, antes da traição, não existia o mal. Pegou? Não? Antes de Lúcifer, antes de Satanás, o luzeiro, trair a Deus, não existia o mal. Não existia a terra, não existiam os homens, mas existia Deus, anjos, arcanjos, querubins, amém? Lá no céu, antes, de antemão, antes da criação do mundo, e o mal não existia. O mal passa a existir quando os anjos erraram. Aí Deus cria
mal. O mal é criado na traição dos anjos. Por quê? Porque antes deles trair, eles eram anjos de Deus, anjos bons. Mas a partir do ato consumado da traição, o mal não existia em momento algum. Nunca ninguém tinha provado do mal, ninguém tinha feito mal. E agora acontece algo mal. Lá no primeiro céu, lá com Deus. E Deus agora cria o mal. Aqueles anjos que eram bons passaram agora a ser o quê? Criaturas más. Agora nós recebem não mais o rótulo de anjos de Deus, mas agora são anjos caídos, anjos maus. Aí leva Deus a construir, leva Deus a criar algo para colocar o mal. Tem que se criar um lugar para o mal. Não havia lugar para o mal. No céu só existia o bem. Pensa que não existia a Terra, não existiam as galáxias, não existia o planeta. Eu estou falando antes da criação do universo. Amém? Existia o céu, existia, aleluia, glória a Deus, o primeiro céu onde estava Deus. Deus não tinha criado os planetas, Deus não tinha criado o universo da forma que a gente conhece. Deus estava na eternidade de eternidade. Lá estava Deus com os seus anjos. Amém? Lá estava o Pai, o Filho, o Espírito Santo estava lá e os anjos estavam lá. E agora Deus cria o quê? Os anjos caíram. Agora Deus tem que criar um lugar para o mal. Deus vai criar o quê? Amém? O inferno. Agora Deus cria o inferno. Pastor, mas é agora? Por que é agora? Porque em algum momento, pensa comigo, em algum momento Deus tinha que criar. Concorda ou não? Em algum momento. No momento mais à frente, Ele vai criar a Terra, o universo, os planetas. Em algum momento Ele vai criar. Quero que você entenda que existe um momento para ser criado alguma coisa. E agora há necessidade de se criar o inferno para o diabo e seus anjos. E Deus deixou isso escrito. Então agora Ele cria o inferno para o mal. Então os anjos são tirados do primeiro céu, lançados no segundo céu. Quem lembra que existe primeiro céu, segundo céu, terceiro céu? Nós estamos no terceiro céu. O primeiro céu é acima, o segundo é no meio, o terceiro é aqui embaixo onde nós estamos. Então agora eles são lançados para o segundo céu. Principados e potestades estão lá. Lá estão principados e potestades. Lá eles estão presos aonde? Esse inferno criado aí, que a gente pode imaginar, e a Bíblia relata ele como um abismo, tá? Esse inferno agora é relatado como um abismo. Eu falo inferno para você entender, mas na verdade o fogo não está aceso, mas vai acender. Amém? Já é o inferno, só falta ser acendida a chama. Amém? Amém ou não? Amém. Então Deus cria para quem? Para o diabo, para Lúcifer, para Luzeiro e seus anjos. Então vamos voltar para você entender. Então teve uma eleição no céu para ver quem merecia ficar lá. Não é isso? Teve uma eleição no céu para ver quem merecia ficar no céu. E 1/3 dos anjos não mereceram. 1/3 dos anjos não podem ficar lá, porque foram criados por Deus e traíram a confiança de Deus. Foram criados por Deus e em algum momento eles vão agora querer adorar outro Deus que se instituiu lá.
luz, o luzeiro se institui acima deles. Ele faz uma rebelião, ele traz um grupo do lado dele e se rebela em algum momento. E Deus jamais vai aceitar que a sua glória seja dada a outro Deus. Deus jamais vai aceitar ser passado para trás. Deus jamais vai aceitar ser enganado, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não tem como enganar Deus. Quem somos nós para tentar enganar Deus? Insignificante. Nós somos igual o pó da terra, que é de lá que nós veio. Você consegue pegar uma partícula de pó e pôr ela lá no microscópio e olhar ela muito pequena, uma partículazinha de pó, insignificante nós somos, num universo tão grande. E como que nós podemos então, em algum momento, trair a confiança de Deus? Amém? Ele nos confiou seu Filho Jesus. Amém? Então você entendeu da parte dos anjos? Eles foram reprovados, 1/3. Agora a eleição, ela continua. A eleição continua, né? Estamos participando dela. Nós temos, como participantes, que fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, viver para Deus, ouvir a voz de Deus, andar nos caminhos de Deus, em tudo aquilo que Ele estabeleceu, porque Ele deu as regras. Ele criou, Ele formou, Ele fez da forma que Ele quis, do jeito que Ele quis. Ele colocou a eleição aí. Só que Ele deu para nós o livre arbítrio. Cabe a mim, cabe a você, se eu quero participar, se eu quero concorrer e se eu quero chegar em algum lugar. Está nas nossas mãos. Aí, para a gente entender, amém? Os anjos foram criados eternos. Então, quando eles falharam, eles foram condenados na eternidade deles. Eles não tiveram outra chance. Aí Deus vai e cria o homem. Amém? Agora nós vamos lá para o começo de Gênesis. Aí Deus cria o homem, Adão e Eva. Deus não cria o homem eterno. Deus não cria o homem eterno. Amém? Deus coloca o homem lá. Deus tem planos de eternidade para o homem, mas Ele não cria. Ele cria o homem uma categoria abaixo dos anjos. Porque se Ele criasse o homem na forma eterna, Adão e Eva lá, colocou Adão, colocou Eva na forma eterna, e a hora que eles falhassem, eles também teriam que ser condenados direto na eternidade, assim como foi condenado os anjos. Então Deus fez de uma forma diferente. Amém? Deus usa de uma forma diferente no jardim do Éden, porque Deus já sabia que da mesma forma que os anjos falharam, Deus, na sua onisciência, sabia que o homem poderia e iria falhar também. Então Ele falou: eu vou criar o homem, não vou criar eterno, para que ele tenha uma chance. Amém? Para que ele tenha chance, para que ele tenha chance de participar também, para que ele possa voltar ao céu e sim viver uma eternidade.
Parece que tudo parece um laboratório. Deus fez testes, Deus fez pesquisas, Deus fez protótipos, Deus fez vários testes antes de todas as coisas que Ele criou. Amém? E aqui na Terra, hoje, se pegar hoje, tem coisas sendo testadas que não vão ser boas e não vão participar da eternidade. Tem coisas que não vão ser eternizadas porque não vão passar no teste. Não são boas para serem eternizadas. Amém? Glória a Deus. Vou continuar. Olha só. 1:4. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele de antemão, Ele nos elegeu, nos escolheu. Tem alguma Bíblia que fala escolheu? Nos elegeu, nos escolheu? Não? Está com a Bíblia aberta aí, Efésios 1:4? Como que está aí? Também elegeu? Escolheu? Tem algumas traduções que escolheu. Elegeu, nos escolheu. Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu. Nos elegeu, nos escolheu e nos dá chance de herdar a vida eterna. Todos nós temos chance. Você que está dentro da igreja tem chance de salvação, o que está no mundo tem chance. Todos que estão lá fora têm chance, de participar também. Agora cabe a nós se nós vamos lutar por isso, se nós vamos nos esforçar por conquistar essa salvação, porque o reino dos céus é conquistado com esforço. Não é fácil, não é de qualquer jeito que se conquista o céu. Não é assim. Você vai ver que Jesus pagou um alto preço pelas almas para que elas tivessem essa oportunidade. Todos estavam condenados. Todos estavam condenados. Se Jesus não vem, nós não íamos conseguir. Todos. Romanos 3:23. Todos estariam condenados. Mas Ele vem e nos dá a oportunidade. Ele vem para nos dar essa oportunidade de salvação. E Deus nos dá essa oportunidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você vê que Cristo vai entrar agora, no Novo Testamento. E antes do Velho Testamento, Deus não tinha ainda manifestado o Cristo da forma que foi manifestado. Amém? Glória a Deus. Cristo estava com Deus desde a eternidade, mas Ele não se manifesta ainda. Ele vai se manifestar num plano de salvação, numa necessidade de salvação, porque o homem está corrompido, está caído, está caminhando a passos largos para o declínio, a degradação, a condenação. Não tem como entrar no céu o homem por méritos próprios, somente através agora de um plano que Deus nos elegeu nele, de antemão. Por que de antemão? Deus já tinha preparado isso antes dele criar a terra, o universo. Ele já tinha preparado o plano de salvação. Ele já sabia que ia precisar desse plano. Deus já sabia. Quem não sabia disso? O diabo não sabia. Deus confundiu. Satanás não sabia desse plano. Só Deus sabia. Deus tinha isso guardado para salvar o homem. Porque o traidor já traiu uma vez lá no céu. E agora ele está lançado nas regiões celestiais. E o que ele mais quer, ele sabe que ele não tem misericórdia. Satanás sabe que ele não tem misericórdia. Os anjos sabem que não existe perdão para eles. O castigo deles agora é eterno. A
condenação eterna naquele inferno do lago de fogo que foi criado. Então o que Satanás vai fazer? Satanás vai tentar de todas as formas corromper o homem na terra. Já começa lá no jardim do Éden, lá na serpente, na antiga serpente. Satanás então vai lá corromper Eva, Adão, mas Deus já tinha preparado o plano de salvação. Amém? Então eles, da mesma forma, olha só, presta atenção, da mesma forma que os anjos traíram a confiança de Deus, Adão e Eva também traíram. Deus confiou neles, de colocar eles lá, de pôr eles no jardim, para que eles cuidassem. Deus falou: vocês podem comer de tudo aqui, vocês vão cuidar dos animais, cuidar das plantas, vocês podem comer de tudo, só da árvore que está no centro do jardim não toqueis, não toca, e nem come do fruto dela, porque se comer, Deus avisou, morrereis. Então eles estavam avisados, e eles também, da mesma forma que os anjos, eles falharam. Adão e Eva também falhou. Sorte que eles não eram criados eternos. Aí eles são lançados fora do jardim do Éden. Por que lançou fora? Quem entende um pouco de Bíblia sabe. Por que Deus não deixou eles lá? Por que Deus tirou eles de lá? Porque da mesma forma que eles comeram da árvore do conhecimento, do bem e do mal, se eles fossem na árvore que estava lá, do lado, também no centro do jardim, a árvore da vida eterna, tirasse o fruto e comesse, quem comesse do fruto da vida eterna, seria eterno. Não seria? Quem come do fruto da árvore da vida eterna é eterno. Adão e Eva agora falharam, erraram, pecaram, porque a serpente enganou eles, traíram a confiança de Deus, pecaram contra aquilo que Deus disse, aquilo que Deus pôs de regra. O ser humano gosta de quebrar as regras, não gosta de obedecer. Adão e Eva também não obedeceu. É mais fácil obedecer a serpente do que obedecer o Criador. É mais fácil obedecer a serpente do que obedecer aquele que confiou toda essa maravilha aqui para nós. Verdade. Que tendência é essa para o mal? Nós somos tendenciosos para o mal por causa de Adão e Eva. No nosso DNA está isso, a pecaminosidade, o declínio, né? O homem caído, que foi Adão e Eva, está em nós. Mas e Adão e Eva, que não tinha antes deles ninguém? Só tinha os anjos. Eles foram os primeiros a falhar. Eles falharam. Amém? E isso acontece hoje. Se trazer para os dias de hoje, nós temos o exemplo dos anjos que falharam, nós temos os exemplos de Adão e Eva, e agora estamos nós aqui com os exemplos, e nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos errar também, nós vamos falhar com Deus também, sabendo que é errado. Por quê? Se nós sabemos que se nós errar, se nós falhar, nós vamos ser julgados por isso. E nós corremos risco, aleluia, de dessa eleição não vencer. Nós corremos risco de estar na igreja, e quando Jesus voltar, aleluia, nós não vencermos. Por quê? Porque tudo que a gente faz não é para Ele, é para nós mesmos. Porque tudo que nós estamos fazendo, aleluia, o alvo não é Ele, talvez o alvo seja nós mesmos. Talvez eu quero fazer algo, mas porque eu quero. Eu faço porque eu gosto, porque eu acho legal, porque é bom, porque vai me dar status, eu vou aparecer,
eu vou estar na frente, mas eu não penso em Deus, em Jesus em primeiro lugar, eu penso em mim. Amém? Deus falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer vai morrer. Aí, com poucas conversas, serpente. Tem uma revelação aqui também. Adão e Eva é casal. Adão, Eva, casal. A serpente vai no mais fraco. A serpente foi na Eva porque a Eva era mais fraca. Pastor, a Eva não era mais fraca. Era sim. Com certeza era. Com certeza, a serpente não é boa. O diabo não é bobo. Ele sabe que você é mais fraco. Ele sabe quem é mais fraco no casamento. Ele sabe quem é mais fraco no namoro. Ele sabe quem é mais fraco dentro de uma casa, de uma família. Sabe. Porque ele também, 24 horas, te sonda e te vê. Não, pastor, ele não faz. Ele não sabe o futuro. Mas o que você fez até o último segundo agora, ele sabe. Tudo que você fez, o diabo sabe. Tudo que você vai fazer daqui para frente, alguns segundos para frente, aí um segundo para frente, ele não sabe, Deus sabe. Então, ele sabe aonde está a tua fraqueza. Ele foi no mais fraco, que era a Eva, tentou a Eva, e ele conseguiu êxito no plano dele. No plano dele, ele consegue êxito. E Deus estava onde, pastor? Por que Deus não desceu lá e interviu? Boa pergunta, né? Da mesma forma, eu nem vou na profundidade disso que eu falei aqui. Por que Deus não interviu? Isso é muito profundo. Muitos não vão, Muitos não suportam. Então eu vou em outro ponto, Da mesma forma, Deus não vai intervir quando você quer pecar. Deus não vai mandar um anjo te barrar. Opa, para de pecar aí agora. Para, que Deus mandou eu vir aqui barrar você. Para. Não vai. Não vai. Você vai pecar porque você quer e Deus não vai intervir que você está pecando. A eleição, vai lá, lembra que eu falei? A eleição a gente não concorre com o mundo inteiro, não é isso? Se você olhar, estou concorrendo contra todo mundo, eu não vou conseguir. Tem muita gente melhor que eu. Tem muita gente melhor que eu no mundo inteiro aí. Então eu vou desistir que é melhor. Não vou nem tentar correr a corrida, porque eu não vou vencer. Tem gente, que vai vencer e eu vou ficar para trás. Mas você não está concorrendo contra o mundo inteiro. Você não está concorrendo contra essa igreja. Você está concorrendo contra você mesmo. Então você está concorrendo contra uma só pessoa. Aleluia! Não é difícil vencer. Não é difícil. Você está concorrendo com uma só pessoa, com você mesmo. A corrida é você e você. Cabe a você no livre-arbítrio decidir se você quer ficar do lado de Cristo, aleluia, ou do lado do mal. Pensa comigo agora. Vamos ilustrar esse momento. Vamos supor que tem uma corda aqui. Quem já viu uma corda? Uma corda. Tem uma corda aqui desse lado e ela vem para cá, ela estica aqui. Está entendendo? A corda está esticada desse ponto e está até esse ponto. Desse lado aqui direito, lado direito meu, está Jesus segurando aqui. E aqueles que concordam, aqueles que obedecem, está tudo aqui com Jesus, do mesmo lado, fazendo força para cá. Do lado de cá, é claro, não tem outro para estar de cá, é o diabo que está de cá, com seus anjos
e com a sua rebelião. Está sendo puxado de cá e está sendo puxado de lá. Quem está do lado de Jesus está puxando de cá. Quem está do lado do diabo está puxando de cá. Eu tenho que fazer essa pergunta, eu já sei a resposta. Quem vai vencer? Quem está puxando de cá com Jesus? Quem vai vencer? Quem está puxando de cá com o diabo? Você sabe quem vai vencer? Se você for bem esperto, você vai para qual lado? Você vai se agregar, deixa eu ver. Com quem que eu vou se unir e vou puxar agora? Alguém vai vencer essa batalha. Aí você escolhe se você vai puxar de lá ou se você vai puxar de cá. Pastor, eu vou ter pelo menos um gostinho de puxar, fazer isso, força. Vai, você vai ter um tempo, você vai ter um gosto. Se você está lutando contra Deus, você vai vir de cá, do lado do diabo, você vai pôr toda a sua força, toda que você puder, mas põe mesmo, põe muita força, muita, pede até ajuda, que você não vai dar conta, porque de cá não vai ceder 1 milímetro, mas junta lá, faz toda a força que tiver, põe as tripas para fora e puxa. Aí você fala para mim, responde para mim, você acha que você vai vencer? Alguém acha que vai vencer puxar do lado do diabo? Não? Mas por que está cheio de gente ali puxando? Entende? Está cheio puxando ali. Amém? Está cheio. O que acontece? Todos são eleitos a disputar a eleição, mas muitos já desistiram dela. Opa! Muitos já desistiram, muitos já abandonaram a fé, já estão vivendo na apostasia, na decadência e já estão do lado errado. Desse lado aqui, Deus criou um lugar para o diabo e seus anjos, e Deus não gostaria que ninguém no mundo fosse condenado. Deus gostaria que todos fossem salvos, mas a gente sabe que não vai ser assim. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar nenhum versículo que vai falar assim, ó, que 100% dos moradores da terra, da humanidade, 100% vai ser salvo. Você nunca vai achar. Você vai achar uma parábola em Mateus 25 das virgens, que 5 são prudentes, 5 está aqui puxando do lado de Jesus, 5 está prudente e 5 está de cá, nécias, tolas. Aí Jesus voltou na parábola das virgens. Aí Jesus voltou, o noivo. As virgens eram as noivas, ia casar com o noivo. Jesus volta à meia-noite. As 5 que estavam do lado dele, preparadas, adornadas, tinham o que elas tinham? Qual que era o requisito para entrar no céu? Quem sabe? Azeite, não é? Porque as outras, mas não tem azeite, me dá do seu azeite. Não, nós não podemos dar do nosso azeite. Vocês vão ter que ir e comprar. O que nós temos, dá para nós. Só que elas estavam cheias. Mas se elas tiram delas e dá para as outras, ia ficar meio e meio. Não, tem que estar cheio. Elas estavam cheias. Glória a Deus. E as outras estavam vazias. Aí elas foram buscar azeite. Engraçado que elas até tentaram buscar azeite, não tentaram? Só que foi o quê? Tarde demais. Então quando a pessoa que não vai conseguir entrar no céu, que não vai ser eleita, ela vai ser dessa forma. Ela até estava tentando buscar azeite, mas só que ela vai perder o tempo certo, ao momento certo de salvação. Aí depois que o noivo vem, ela perdeu o tempo, ficou para trás. É fato, ela até queria. Ninguém está aqui para ir para o inferno. Não acredito que você está aqui para ir para o inferno. Todos estão aqui para ir para o céu. Mas o tempo, né? O tempo pode determinar isso. Amém? Aquele que está de pé, olhe para que não caia.
Porque quando você está de pé, quando você está com Jesus, Ele garante. Ele te garante, não é você. Ele, Jesus, te garante. Amém? Ele é Pai. Ele é Deus, Ele te garante. Mas quando você cai, você precisa o quê? Voltar lá onde você caiu, se arrepender. Mas tem gente que já está caído, tem gente que já está puxando a corda do lado errado. E aí que vai agora? E se morre agora nesse momento? E se morre a hora que está puxando a corda do lado errado aqui? E se morre desviado? E se morre no pecado? E se morre na lama do pecado, na iniquidade? Talvez um dia ela teve desse lado, ela já teve aqui puxando a corda do lado certo, mas ela resolveu mudar de lado, né? Ela cansou de fazer o bem, ela cansou de amar, e agora ela mudou de lado. É um perigo isso, irmãos. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Nós não pode mudar de lado. Nós não pode mudar de lado. Nós temos que ficar do lado certo, né? A Bíblia fala que nós não podemos, né, ficar em cima do muro, indeciso. Nós não podemos ficar indeciso entre dois senhores. Ou serve a Deus ou não serve. Ou ama a Deus ou Baal, Mamon, Dragão. Mamon, não é Mamona não, Mamon. Baal, Mamon, Dagon, os deuses aí, imagens, esculturas, deuses falsos, religiões falsas, seitas, heresias. Nós temos que estar do lado certo. Nós não podemos estar divididos entre dois senhores. Ou você agrada um, desagrada o outro. Quem que nós temos que agradar? A Deus. Mas se eu estou na igreja desagradando a Deus, eu estou agradando o outro Deus. E eu tenho que agradar a Deus, porque o diabo não gosta de mim. E é isso que tem que acontecer, não tem que gostar de mim. O diabo não pode gostar de você. Quem tem que gostar de você é Deus. Deus olhar para você, né, e falar: eu tenho prazer na alma do meu servo. Igual ele falou para Satanás: olha meu servo Jó, homem íntegro, prudente, fiel a Deus, olha lá meu servo. Deus falou com orgulho de Jó. Deus, né? Deus falou com tanta certeza que ele falou: pode provar que aquele lá, esse eu garanto, esse é fiel de verdade. Quantos de nós poderiam ser provados como Jó nessa geração de hoje, século 21? Está difícil nascer um Jó hoje, hein? Eu sou o primeiro, não sei se eu suportava. Que Jó suportou 10 filhos mortos, perder tudo que tem. A pessoa vai pedir a morte, vai pedir a condenação. Misericórdia. Então hoje está fácil. Para nós está fácil, é o tempo da graça. Vou continuar o verso 4. Ainda, pastor, só preguei 3 palavras no verso 4. Como também nos elegeu de antemão, antes da fundação do mundo. Agora vamos para a parte B. Para que sejamos santos e sem mancha diante dele. Temos que ser santos sem mancha. A mancha que é o pecado, irmãos, é fato. Ser santo sem pecado, sem mancha. Que mancha que é essa? Existe outra mancha? O que mancha a santidade do homem? Pecado. Amém? Nós temos que ser santos. Aí você pode ter um exemplo das vestes. As vestes brancas, limpas, brancas, linho fino, branco. Não tem mancha, não tem sujeira. Amém? Então nós temos que ser santos sem mancha diante dele. Diante de quem? Do Senhor. Temos que estar do lado dele, diante dele, não é diante do lado de lá. Nós temos que estar santificados sem mancha diante dele, do lado dele. Escolher o lado certo para ficar. Pastor, mas eu estou do lado certo.
Depende, as virgens estavam todas na igreja. As 10 virgens estavam todas noivas. Todas eram noivas, todas eram igreja. Mas só 5 entrou. As outras 5 não. Eu acho esse número alto. Viu, Pablo? Eu acho esse número de 5 virgens entraram no céu e 5 virgens não entraram. Isso significa o quê? 100%? 50%, não é isso? Matemática. Se 5 entrou e 5 não entrou, é 50% entrou. Eu acho até alto no tempo de hoje. Talvez eu acho que nem 50% vai entrar. Mas eu não tenho que achar nada. Quem vai salvar é Deus. Mas é um número alto. Por que é um número alto? Vamos dar um exemplo. Porque a igreja cristã não é 50% da humanidade. A igreja cristã é bem menos. Então, se não tem 50% da população do mundo inteiro servindo a Deus, não tem 50% do mundo inteiro servindo a Deus da forma correta. A maioria são seitas, religiões falsas e tal. Aí você vai para a igreja de Jesus. Mesmo dentro das igrejas não tem salvos também, 100%. O número cai muito, irmãos. Se no mundo inteiro a maioria não são evangélicos, aí você vai para dentro da igreja e nem todos dentro da igreja estão andando certo, então o número cai muito. O que eu quero terminar essa mensagem? Eu vou terminar aqui. A salvação nessa eleição, nessa disputa, não é tão fácil. Não posso dizer para você que é fácil. Você já batizou, você já está salvo. Batizou, não está salvo. Batizou, você deu início na sua fé em Jesus, em Cristo Jesus. Você começa uma caminhada aceitando Jesus, se batizando. É só o início da caminhada. Ela só termina no fim da sua vida. Você só conquista no fim, na morte. Se você morrer fiel a Deus. Se você morrer um homem ou uma mulher digno do céu. Você morrer com Cristo, fazendo a vontade dele, você conquista. Então é só na morte que o céu é conquistado, não é em vida. Em vida eu confirmo vivendo com boas obras, mas não é as obras que me salvam. Eu confirmo com fé. Eu acredito que ele tem o poder de me salvar. Eu acredito que Jesus tem para mim a vida eterna. Por isso eu estou do lado dele. Eu fico do lado dele até o fim. Não vou mudar de lado. Eu não vou puxar a corda contrária. Quem está puxando a corda de cá? Desse lado aqui. Está puxando de cá. Está contra a igreja. Quem puxa a corda do lado de cá está contra a igreja. Eu não posso ser contra a igreja de Cristo. Eu tenho que estar a favor da igreja. Irmãos, fica de pé. O último trecho, em amor. Efésios 1:4, em amor. Termina em amor. Pastor, mas o senhor deixou em amor para o final, o senhor vai pregar em amor? Se não tiver amor, nada serei. O amor é básico. Isso aqui tudo começa no amor. Se tudo que nós fizermos não tiver amor também, não adianta. Não é fato? O amor aqui é básico. Esse tem que existir sempre. O amor é o contrário do quê? Do ódio. Quem sabe disso? O amor é o contrário do ódio. O que tem dentro de você? Deveria ser o amor e não o ódio. Se tiver ódio, você está do lado errado. Tudo isso que nós pregou em amor. Você tem que estar do lado do amor. Amar a Deus acima de tudo. Se eu amo a Deus acima de tudo, eu estou desse lado. Eu amo a Deus, eu estou com Ele. Quem está aqui é Jesus. Quem está aqui é Deus. Quem está desse lado é Deus. É Jesus, é Deus. Se eu amo Ele acima de tudo, que é o primeiro mandamento, eu estou desse lado, eu não estou daqui. Não tem como, não. Amar o próximo. Quem ama o próximo está do lado de Jesus. Porque quem quer o mal? Quem quer o mal das pessoas? O diabo. O diabo quer o mal.
O diabo quer que você vá para o inferno junto com ele. O diabo não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar o maior número de pessoas junto com ele. Então por isso que ele está agrupando ali um grupo de pessoas para puxar a corda contra a igreja, porque ele não vai para o inferno sozinho. Ele já tem a companhia dos anjos caídos, 1/3, e daqueles que já morreram aí, que já estão sem salvação, que nós humanos não sabemos quem é, mas com certeza tem pessoas que já morreram sem salvação, é fato. Já morreram pessoas que vão entrar no céu, já morreram pessoas que não vão entrar, mas isso quem vai julgar, quem vai dizer é Cristo, lá no trono branco. Ao homem cabe morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. O juízo está aí para todos nós. O juízo está para sermos eleitos, salvos como filhos de Deus, ou condenados, porque negamos a Deus, porque nos rebelamos contra Deus, em algum momento deixamos a Deus, o Criador de todas as coisas. Não sei por qual motivo você vai deixar Deus. Eu acho que não tem motivo nenhum forte o bastante para deixarmos a Deus. Mas mesmo assim, tem pessoas deixando a Deus. Alguma coisa ali? Tem alguma coisa ali? Ah, tá voando aqui, ó. Tá voando papel aqui, o vento tá forte. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Amém, irmãos? Amém. Fica do lado certo, tá? Eleição, fica do lado de Jesus nessa eleição. O lado vitorioso, irmãos. O lado vitorioso é a direita de Deus, a direita de Jesus. É esse lado que é o vitorioso. Quem estiver desse lado vai ser condenado. Chuva ou glória? Vamos orar? Pode mudar o fundo musical.